Ok? Pode. Pronto, então, bora dar continuidade aqui para a segunda parte. Você tá gravando a aula, tá bom, gente? A gente deixa ela gravada para a galera que não conseguir assistir agora, assiste depois, e para vocês que quiserem assistir, vocês assistem também. Aí eu vou só pegar depois, hoje, provavelmente ou amanhã, eu vou pegar os arquivos e vou lançar lá no Lembra, Matheus? No Classroom, tá bom? Bora lá então. Seguinte, talvez uma hora ou outra eu tire essa câmerazinha para não atrapalhar muito a visualização. A gente vai falar da continuidade à química que a gente está trabalhando, que é a química do segundo grau, do segundo ano. A gente vai falar um pouco da cinética química, tá bom? E o que é que a gente tem que falar sobre ela? O nosso foco principal na aula de hoje vai ser falar sobre a rapidez das transformações, a influência do meio na rapidez e energia dessas reações, tá? Vamos falar e por último a gente falaria das leis da cinética química. Então, bora entender um pouquinho, quando a gente fala de cinética química, o que é que a gente quer falar? Rapidão. O que é que a gente quer falar quando chega no termo cinética química? Gente, a cinética química nada mais é do que a gente estudar com qual velocidade as reações químicas elas acontecem, certo? Tudo que nós fazemos, tudo que nós vemos, tudo que nós trabalhamos, ela está envolvida na cinética química. E ela apresenta diversas formas de acontecer e em velocidades muito diferentes, tá? Por exemplo, algumas coisas eu vou até pular porque são referentes ao que eu vou falar logo no início. Quando você pega uma comparação entre velocidades, se você pega a explosão de uma bomba, por exemplo, com o apodrecimento de uma fruta que está na cesta de frutas, certo? Qual vocês percebem que tem uma reação química que acontece de forma muito mais rápida e a outra que acontece de forma muito mais lenta? Visualmente, quando a gente está experimentando essas reações, a gente sabe que uma explosão ela pode acontecer em um segundo, certo? Uma explosão é uma coisa muito rápida, ela tem uma liberação de energia muito grande num período muito curto de tempo, então ela é muito rápida. Já quando a gente fala do apodrecimento de um alimento, o que acontece? O apodrecimento de uma fruta, ele não acontece simplesmente em 1, 2, 3, 4 segundos. Ele leva dias para ir acontecendo. E ao passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais podre até chegar a um momento máximo, que é onde não há nem mais o fruto. O apodrecimento foi tanto, as bactérias e micro-organismos consumiram todo aquele alimento e aí simplesmente não há mais nada. O fruto literalmente desaparece. Só que isso não acontece do dia para a noite, como acontece, por exemplo, com a bomba, que é instantânea. Ela leva dias e dias, pode levar semanas. E justamente esse processo mostra a velocidade com que uma reação acontece. Ela pode acontecer instantaneamente, ou seja, numa velocidade muito grande. Ela pode acontecer no decorrer de um certo tempo, que é uma velocidade muito menor. E ela pode acontecer até algumas reações químicas em velocidades absurdamente lentas, como por exemplo a fossilização de alguns animais pré-históricos. Gente, a fossilização é um processo tão devagar que ela leva milhões de anos. A conversão de micro-organismos em petróleo, que é o que a gente extrai hoje, isso não acontece do dia para a noite, acontece em milhões e milhões e milhões de anos. Tipo, os elementos orgânicos que geram petróleo de hoje, eles estavam vivos antes dos dinossauros. Então o petróleo de hoje ele foi gerado por animais que morreram antes dos dinossauros, para vocês terem uma pequena noção do que é a velocidade da produção desse elemento e como não acontece de forma tão rápida quanto a gente imagina, tá bom? Quando a gente fala agora de rapidez médias das reações químicas, o que é que a gente está falando? A gente está falando basicamente com que velocidade, através da observação do tempo, pode acontecer o consumo de reagentes ou a produção de produtos, né? A formação de produtos, tá? E aí a gente pode ter duas formas de calcular essas reações. Como é que a gente faz a observação gráfica do cálculo de rapidez média das reações? A gente tem essa questãozinha aí, ó, esse gráfico junto com essa equação. Essa equação que vocês estão vendo, A, B, C e D, A mais B,
aí tem a setinha, leva a C mais D, ela é a equação padrão da química. Eu vou até puxar isso de cá e vou lá para o nosso, cadê aqui? Microsoft Word, para a gente trabalhar de uma forma um pouco mais clarinha esse assunto, tá? Então, bora puxar para cá. Então, eu trouxe o gráfico que a gente está estudando para cá, para que a gente possa riscar. E observe o que eu estou falando. Quando a gente tem essa equação química, a gente tem toda equação química, ele vai apresentar uma ordem dos seus elementos. No lado esquerdo, sempre que tiver, ou atrás da seta, nós temos o que nós chamamos de reagentes. Tá? São os produtos que reagem. São eles que vão formar um produto novo. São os elementos que reagem e formam um produto novo. No lado de cá, o C e o D, que está depois da seta, eles são os produtos. Eles são os frutos dos reagentes. Nenhum grosso modo de se dizer, a gente pode dizer que aqui seria o arroz cru, tá? E aqui o arroz cozido. O arroz cozido. Os reagentes são os ingredientes para a gente fazer o arroz cozido. No caso, o arroz. E essa setinha aqui é justamente o que demonstra a transformação. É por onde os reagentes passam para virar o produto. No caso da nossa cozinha que a gente está fazendo um arroz cozido, essa setinha seria o fogo e a água. Tá? O fato de eu pegar o arroz cru, botar no fogo e na água, depois do tempo, ele vai virar o produto que é o arroz cozido. Certo, gente? Essa é uma informação que explica bastante como acontecem as reações químicas dos elementos. Tá? Em cima dessa reação que a gente está vendo, a gente pode fazer o estudo desse gráfico que vocês estão vendo aqui. E aí a gente tem que analisar ele e observar com cautela para entender o que está acontecendo e qual o significado das informações. Bom, pode ver aqui. Tem de vermelho, ele está dizendo aqui ó, que o vermelho são os produtos. E está dizendo que de azul eu tenho os reagentes. Até aí tudo bem. Observa quando você olha o gráfico. Esse ponto aqui, esse ponto inicial, tá nessa linhazinha aqui, é o ponto do tempo zero, ou seja, é o tempo onde não há o início da reação química. A reação química ela só acontece quando inicia o relógio, quando eu faço a mistura dos produtos. Nesse tempo zero, eu vou ter o A dentro de um becker, tá? E vou ter o B também dentro de um becker. Então eu tenho o experimento A com o experimento B dentro de um becker. Quando eu disparo o relógio e eu saio do zero, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui um terceiro becker, tá? Esse becker ele tem o C mais o D. E aí eu estou pegando simplesmente e jogando. Tem o C mais o D não, ele é vazio, né? Eu vou até fazer do jeito certo aqui, ó. Eu tenho esse becker e ele é vazio. Eu estou pegando um A e o B e jogando dentro dele. Eu estou pegando os líquidos de A e B e jogando dentro do becker. Quando eu jogo esses líquidos dentro de um becker, o que acontece? Os reagentes que estavam aqui na quantidade máxima, porque eles vão começar a reagir, e os produtos que não tinham nenhum, começam a se mexer. Então a quantidade de reagentes ele vai começar a diminuir. Por que essa quantidade de reagentes começa a diminuir? Porque os reagentes de A e B eles começam a ser consumidos para produzir o C e o D. Na mesma proporção que esses reagentes são consumidos, o C e o D são formados. Então, durante a consumação do A e B que eu joguei aqui dentro, que eles estão lá se misturando, a gente está formando o B, o C e o D. O C e o D. Então, a grosso modo também, como é que eu poderia dizer? O A e o B pode ser o leite e o café. Quando você coloca eles juntos em um lugar só, ele vai virar o C e o D, que é a mistura do café e do leite, né? Que a gente chama que é o café com leite. Então, ele gerou um novo produto. E essa reação ela vai acontecendo gradativamente no decorrer do tempo, certo?
Então, a gente vê uma reação, quando a gente mistura, a gente pode acelerar essa reação e aí ela pode fazer com que aconteça com mais tempo. O que é que acontece quando eu misturo esses substâncias, esses reagentes, no decorrer do tempo? A quantidade de reagentes, ele vai diminuindo, e aí ele vai formar os produtos. E vai aumentando. Tá? Então, o café e o leite que estavam separando foi consumido até consumir total, até se misturar totalmente. E o café com leite, ele foi formando, misturando, até chegar ao seu volume máximo, que nada mais será do que a soma dos reagentes A e B. Então, o total que eu botar de A e o total que eu botar de B, vão se misturar e vão virar o produto, que é o C e o D, em proporções exatas. Então, a quantidade que eu usei de A e B vai virar a quantidade de produtos de C e D, tá bom? Conseguiram entender mais ou menos essa ideia? Ainda bem que o gráfico, minha câmera não atrapalhou, né? Essa partezinha aqui deu para mostrar basicamente o que é isso de cá. Tá? Então é isso que esse gráfico ele tenta mostrar. E quando eu tenho uma quantidade de elementos inicial, quando eu começo a misturar eles largam de se virar reagentes e começam a virar os produtos, tá? Gradativamente, na mesma velocidade que ele vai sendo consumido, ele vai formando um novo produto. Então, basicamente, é isso que acontece. E aí, essa velocidade dessa reação, ela pode ser representada de duas formas. Tá? A gente pode ter a velocidade de consumo dos reagentes e pode ter a velocidade de formação dos produtos. Tá? Então, dá para eu calcular a velocidade com que os reagentes estão sendo consumidos e a velocidade com que os produtos estão sendo consumidos. Elas funcionam de forma independente? Sim, porque às vezes um elemento ele vai ter um consumo muito mais rápido do que a formação de um produto, tá? Porque depende de N fatores para definir isso daí, mas de forma global a gente consegue entender essa equação representada desse jeito. O que é que eu preciso ficar esperto nesse tipo de equação? É que, velocidade, gente, não é negativa, não existe velocidade negativa. Tá? De qualquer coisa que a gente realizar, vocês nunca vão ver velocidade negativa. Toda velocidade ela é positiva. Agora, quando vocês encontrarem uma velocidade que está com a colocação de negativa, ela vai ter um significado. Esse negativo vai ter um significado do que está acontecendo. Por exemplo, quando eu falo que tem dois reagentes e a velocidade desses reagentes está negativa, o negativo quer dizer que esses reagentes eles estão sendo consumidos naquela velocidade. Ou seja, se eu tinha 10 mols dos reagentes, ele vai consumir naquela velocidade e ele vai diminuir essa quantidade até zerar. Tá? Quando a gente fala da velocidade dos produtos, aí vai variar um pouquinho. A velocidade dos produtos ela será positiva. E o que é que ela quer dizer? Quer dizer que a quantidade de produtos ela está aumentando a sua formação gradativamente a partir do zero. Então, se ele tinha zero, ele vai começar a formar até chegar na quantidade. Voltando para a gravação. Bom, então aqui vocês estão entendendo como é que acontece essas velocidades. Sinal negativo significa consumação dos reagentes. Sinal positivo, formação dos produtos, de forma bem resumida. Tá? Bom, aí tem algumas questõezinhas que elas trazem justamente esse tipo de cálculo, como é que a gente faz eles. Observa aqui, por exemplo, eu tenho aqui o tempo que vai passando e a quantidade de mols de ar que vai sendo consumido, tá? E aí dá para a gente fazer a relação com a quantidade de B. Essa parte a gente não vai fazer, a gente vai pular, porque a gente vai focar justamente no que a gente quer, que é a parte teórica, tá bom? Pronto. Agora, durante essas reações químicas, o que é necessário acontecer para que tenha-se essa reação química? São 3 pontos e esses 3 pontos eles precisam acontecer simultaneamente, certo? Se não acontecer esses pontos simultaneamente, a reação química ela não acontece. Então não adianta acontecer um se os outros 2 não acontecerem. Quais são essas teorias que precisam acontecer, esses pontos que precisam acontecer? Os 3, eles fazem parte do que nós chamamos de teoria das colisões. E aí é preciso que, para acontecer uma colisão efetiva, boa, suficiente, eu preciso de 3 coisas. 1, que tenha um choque orientado,
ou geometria de colisão adequada. Eu preciso que tenha uma energia mínima possível para realizar essa colisão. E por último, eu preciso que tenha uma afinidade química entre esses elementos. Como assim? Se eu tenho dois elementos para fazer o choque e esses elementos eles não tiverem afinidade química, não adianta o que eu venha fazer e simplesmente essa reação ela não vai acontecer. Se não tiver nenhum desses 3 pontos, ela não acontece. E aí, o que significa esses 3 pontos? Bora para cá. Significa assim, ó. Primeiramente, o choque orientado. Deixa eu ver que tá. Só tem isso daqui. O choque orientado, o que é que ele dizer? O que é que ele quer dizer? O geometria orientada, ele faz o seguinte, que duas moléculas, eles precisam se chocar em um mesmo sentido para que eles consigam compartilhar os seus átomos e dessa forma fazer com que seja possível realizar novas ligações. Aí a gente pode ter vários casos de choque que a gente chama de colisão ineficaz ou colisão ineficiente, que é quando dois elementos eles vão se chocar, só que eles não vão conseguir formar um novo elemento porque o seu choque não é geometricamente ideal para isso. Aí temos exemplos clássicos. Ó, eu tenho duas pontas aqui. Aqui é um elemento e aqui na minha dedo é outro elemento. Aqui é um elemento e aqui é outro elemento. Um choque desse jeito aqui, ó, eu tenho que fazer o encontro dos elementos para poder ter um choque eficiente. Se eu fizer esse choque aqui, esse choque não será eficiente, tá? A mesma coisa assim, ó, não é um choque eficiente, porque os elementos químicos estão nas pontas das ligações. Então aqui não vai ter o choque ideal, tá? Assim, até tem o choque dos elementos químicos das pontas, mas os das outras pontas não tem, o que também faz com que ele não seja um choque eficiente. Gente, todas essas ideias que eu estou falando aqui de choque eficiente são coisas teóricas, a gente não consegue visualizar o choque dos elementos químicos. A gente faz de forma hipotética para tentar entender como acontece eles. Aí, quando acontece o choque eficiente, é justamente esse choque que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, bora lá para o nosso aplicativo. O choque eficiente, o que é que vai acontecer nesse choque? É isso aqui, ó. Observa a geometria dos elementos. Eu tenho um elemento aqui, ó, e ele está se chocando com outro elemento. Ele está tendo uma formação de energia. Quando se tem esse choque eficiente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, então, o elemento que está aqui com esse de cá se separando, tá? E obrigatoriamente ele vai estar se juntando com esse outro elemento que está aqui, tá? Dessa forma, ele produz o que nós chamamos de choque eficiente. E aí, essas ligações, elas vão ser rompidas e simplesmente vai formar uma ligação entre esses dois elementos aí, ó. Tá? Vai formar uma nova ligação que vai unir esses dois elementos, tá? Formando um novo elemento. Então, o choque eficiente vai ser dessa forma, tá? Eles estavam lá com as suas partículas, quando se chocaram, eles formaram outros dois compostos. Geometricamente, os átomos, eles se chocam com os átomos parceiros para fazer essa nova ligação. E aí acontece essa formação da ligação desse jeito que vocês estão vendo aí. Claro, hipoteticamente, porque a gente não consegue ver os elementos. Então, de uma representação bem legal, vocês podem ver isso daqui, ó. Eu tenho o iodo e o nitrogênio no processo da teoria das colisões, onde simplesmente eles vão começar a se colidir. Aí o que acontece? Quando ele não tem uma colisão eficaz, né? Colisão não eficiente, o que vai acontecer? Simplesmente a geometria não ajudou, eles vão se separar e não vão fazer a ligação química. Agora, se acontece uma colisão eficiente, onde os elementos colidem um com o outro e aí conseguem ter uma energia suficiente para essa separação, os compostos se separam daqui e formam esse daqui, que é o ácido iodídrico, tá? Então, os elementos químicos sofreram um choque eficiente. Nesse choque eficiente, formou um novo elemento que nós chamamos de ácido iodídrico, tá certo? Segunda ideia, a energia mínima e energia de ativação, tá? O que é isso? A energia mínima é aquela energia necessária para que
acontecer os choques com orientação adequada dos elementos químicos, ele consiga efetivar a ligação química. Como assim? Eu preciso de uma quantidade de energia para romper as ligações que eles têm e para ajudar na formação das ligações novas. Então, quando eu tenho o iodo com o hidrogênio e eles se chocam, ao se chocar, eles precisam se separar dos seus átomos que estão ligados, né? O hidrogênio que é o H2 e o iodo que é o H2, se separar, e essa energia que tem na separação, ela precisa ajudar na separação e na junção do hidrogênio com o iodo para formar um ácido iodídrico, certo? Então, quando a gente fala de energia mínima, é que sem essa energia não acontece a reação química, tá bom? E aí, como é que a gente visualiza essa quantidade mínima de energia? Um bom exemplo é essa imagem que vocês estão vendo. Observa bem. Eu tenho uma menina aí jogando golfe. O objetivo dela é pegar essa bola de golfe e colocar naquele buraquinho ali. Como o plano ele é uma linha, né? Nossa imagem aqui é uma linha, ela só precisa jogar uma quantidade de força que seja adequada para que a bola consiga subir esse morro. Quando a bola sobe esse morro, para ela simplesmente descer, ela não vai precisar fazer força nenhuma. Então, a força que ela tem que colocar para a bola subir esse morro é justamente a energia mínima necessária para que a bola consiga prosseguir o seu percurso até chegar no buraco aqui do golfe. Tá bom, gente? Então, isso aqui é o que a gente chama de energia mínima. Tá? Claro que se ela botar uma energia a mais, o que vai acontecer? Ela vai ter mais energia do que o necessário, mas ela vai conseguir fazer o processo e vai realizar a atividade. Como é que a gente vê uma energia mínima no dia a dia? Olha, minimamente acender um fogão ou, sei lá, queimar um papel. Quando você acende o fósforo e o fósforo está queimando, o ato dele queimar, ele está liberando energia. Aquela energia, quando você coloca perto de um papel, ela é muito mais do que a energia mínima que o papel precisa para poder começar a queimar. Então, quando eu pego esse fósforo e boto no papel, ele superou a energia mínima de iniciar a reação de combustão do papel. Então, o papel começa a queimar automaticamente porque ele conseguiu chegar nessa teoria mínima de energia para começar a iniciar a sua ação química, a sua reação química. Tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue ver energia mínima. Esse foguinho, ele é muito mais que energia mínima, com certeza, para queimar o papel. E ele é o suficiente para a gente conseguir fazer esse efeito de queimação dele, tá? Tá bom, gente? Conseguiu entender essa reação, a reação da teoria de colisão e energia mínima? Dá um retorno aí, gente. Vocês estão entendendo direitinho? Estão com alguma dúvida nessa situação? Tá sussa? Tá, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, o vídeo tá aí gravado e vocês precisando, vocês tirem dúvida que a gente vai respondendo. Vai tirando as dúvidas, Certo. tá? Pode ficar à vontade. Bom, como eu falei, hoje é só a parte teórica. Eu não vou falar da lei da velocidade, eu só vou terminar esse assunto de cá. E aí, a aula que vem, a gente faz um resumão e continua. Pronto. Quando eu junto a teoria do choque adequado, né? A teoria da geometria adequada, junto com a quantidade de energia mínima necessária, a gente começa o que nós chamamos de formação do complexo ativado. O que é isso? O complexo ativado é aquela estrutura que está no meio entre os elementos dos reagentes e os elementos dos produtos. Então, ele é aquele que está integrando aquela mudança, aquele exato momento do toque que vai mudar os reagentes para virar os produtos. E aí, a gente representa dessa forma de cá, ó. Observa, temos os reagentes, teve a quantidade de energia necessária junto com o choque orientado. O que vai acontecer? Os elementos, ao se tocarem no mesmo instante em que as ligações serão quebradas do AA e do BB, vai ter a formação das ligações do AB com AB, certo? Então, observa aqui, ó. Teve o choque orientado com a quantidade mínima de energia necessária, né? E aí teve esse choque, quebrou-se as ligações do AA com BB e formou ligação AB-AB, formando esse novo elemento que é o produto AB e AB. Então, o complexo ativado ele é justamente
esse exato momento da mudança do produto, do reagente para o produto, certo? É nesse ponto que acontece essa fase, tá? E aí, como é que a gente vê isso em um gráfico? Como é que a gente vê tudo isso que eu estou falando no gráfico? Eu vou até pegar esse gráfico e vou puxar lá para nossa whiteboard, para a gente vai mostrar lá. Então, eu tenho aqui, ó, o gráfico que a gente vai observar ele. Eu vou até fazer grandão aqui para a gente pegar ele direitinho. Olha, nesse gráfico eu tenho 3 etapas. Eu tenho os reagentes, eu tenho o complexo ativo e eu tenho os produtos. Tá? Tenho 3 etapas. E aí eu preciso entender cada uma delas. Primeiramente, eu tenho os reagentes, que são esses 2 elementos de cá, o A2 e o B2. E para eu começar minha reação química, eu preciso subir toda essa montanha aqui. Galera, daqui até aqui, essa setinha toda que você está vendo, é aqui que está a energia mínima. Tá? Vou botar bonitinho aqui. É nessa aqui que está a energia mínima, tá? Para poder iniciar a reação. Quando iniciou essa reação, ele vai automaticamente formar os produtos. Essa equação, se vocês estão vendo, ó, os produtos quando tem menos energia do que os reagentes, é sinal que é uma reação exotérmica. A gente falou bastante. É uma reação exotérmica. A entalpia da reação, o ΔH dessa reação de cá, ela vai ser essa segunda setinha aqui, ó. Tá? Ela vai sair daqui dos reagentes até os produtos. Gente, a entalpia de uma reação, ela não envolve a energia mínima. A energia mínima não participa da entalpia da reação. Se tiver uma equação dessa passar para vocês e perguntar qual é a entalpia dessa reação e que tipo de reação ela é? É uma reação exotérmica ou reação endotérmica? Vocês vão observar apenas os valores de entalpia dos reagentes e dos produtos e fazer os cálculos. Esse pico que tem aqui, eu não preciso prestar atenção nele. Então, observa aqui, qual seria a entalpia dessa reação química? A entalpia a gente já sabe, né, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH vai ser igual, ó, os produtos dá menos 10, menos os reagentes, que é 30, né? Então, o ΔH vai ser igual a menos 40 kJ. Então, isso daqui é a entalpia. Agora, se perguntar qual é a energia mínima necessária para que essa reação aconteça. A energia mínima necessária vai ser a diferença entre a energia para formar o complexo ativado com a energia que os reagentes têm. Então, a energia mínima vai ser o 60 do complexo ativado menos o 30. Então, a energia mínima vai ser igual a 30 kJ para poder iniciar essa atividade química. Então, para iniciar a reação, eu vou colocar mais 30 kJ de energia. Ela vai iniciar essa reação e depois que ela iniciar a reação, ela vai ter uma entalpia de menos 40 kJ, ou seja, ela vai liberar 40 kJ dessa reação química, tá bom? É assim que funciona esse gráfico da entalpia da teoria das colisões, certo? Pronto. Para fechar o pacotão, a gente ia falar de 3. A gente falou da colisão orientada, a gente falou da energia mínima. Aí, junto com os dois, quando junto os dois, a gente fala do complexo ativado, que é quando as ligações dos reagentes estão sendo quebrados e simultaneamente formando as ligações dos produtos. E aí a gente vai falar agora sobre a afinidade química, que ela diz o seguinte: para que essa reação aconteça, além da quantidade mínima de energia e o choque orientado, tem que existir uma afinidade química entre esses metais, esses materiais. Se não tiver uma afinidade química, o interesse químico da união deles dois, não adianta você fazer nada, eles não vão reagir, tá? Aí ele dá um exemplo que, por exemplo, o ouro, porque o ouro é um elemento tão valioso. Um dos motivos dele ser tão valioso é simplesmente que ele é um metal que ele não reage. Ele não reage com nada. Ele não enferruja como o ferro, por exemplo, tá? Ele não se liga com outros componentes como
o aço, o ferro que com o carbono vira o aço, entre outras características, certo? Então o fato de ele ser um metal que não é reativo significa que você consegue encontrar ele com uma característica mais pura, e aí ele se torna bastante valioso, tá bom? Basicamente seria isso, tá? E claro, eu não falei aqui, mas está em cima descrito aí, quanto maior a afinidade entre dois elementos químicos, mais rápida vai acontecer a sua reação, que é justamente o que nós vamos falar agora. Agora a gente vai juntar todo um grau de informação para falar sobre os fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Quais fatores são esses? A gente tem 4 fatores que são os principais. Primeiro, superfície de contato, temperatura, presença de catalisadores e concentração dos reagentes. Esses 4 fatores eles ajudam a fazer com que uma reação química ela aconteça de forma mais eficiente. E sim, você pode utilizar praticamente todas elas dentro da casa de vocês em alguma coisa que vocês estão fazendo. Bora falar das 2 principais que é que mais a gente pode usar. A primeira, o fator que afeta a velocidade das reações químicas, é a superfície de contato. O que isso quer dizer? Gente, vocês mesmos sabem, é mais fácil tocar fogo em galhos finos, pequenininhos, ou tocar fogo num tronco de árvore, tá? Visivelmente, né? Quando você pega os galhos e coloca uma faísquinha, ele pega fogo muito mais rapidamente do que simplesmente você pegar uma tora de uma árvore e tentar botar uma velinha embaixo, um palito de fósforo embaixo e ficar segurando para ele aquecer. Certo? A gente sabe que claramente vai levar muito mais tempo para poder começar a pegar fogo. E aí daqui que ele pegue fogo para queimar totalmente vai levar uma eternidade. Tá? Por que isso? Porque a superfície de contato que vai estar em contato com o fogo ela é muito pequena e ela vai tender a acontecer de forma bem lenta e gradual até conseguir pegar uma parte maior desse elemento. Quando você pega vários galinhos pequenos e junta tudo e toca fogo, ele tem uma maior superfície de contato que vai tocar junto com o fogo. E esse toque vai fazer com que ele seja queimado mais rapidamente e tenha mais eficiência na sua ação. Um exemplo caseiro que vocês podem fazer, para quem tem azia aqui, ó, quem tem problemas com azia, que acaba usando bastante sorrisal ou qualquer outro elemento químico, o que é que a gente vai fazer? A gente basicamente, se você pegar um sorrisal que tem a pastilha inteira e triturar esse sorrisal em pedaços pequenos, tá? Você vai fazer com que ele dissolva muito mais rapidamente do que simplesmente colocando um tablete inteiro. E por que isso acontece? O tablete inteiro, gente, é um catatal, né? Um grossão, bem grande assim desse tamanho. Aí a água vai entrar em contato com as paredes desse elemento. Ao entrar em contato com as paredes, ele primeiro vai consumir a substância que está lá na pastilha em cima para depois consumir a parte de dentro dessa pastilha. Então, ele vai levar um certo tempo. Se você tritura totalmente, que ele até virar um pozinho, esse pozinho ele vai ter uma ação de contato muito mais rápida e muito mais eficiente, tá? E isso vai fazer com que ele queime mais rapidamente, fazer com que ele se reaja mais rapidamente formando esse novo produto, certo? Olha um experimento que foi feito aqui, claro, com cálcio, com CaCO3, só até lembrar o nome do CaCO3 aqui, que me deu branco agora. CaCO3, o que é? É o carbonato de cálcio, isso mesmo. Quando eu pego o carbonato de cálcio e jogo com ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, o que vai acontecer? Tecnicamente, o ácido sulfúrico ele vai consumir o carbonato de cálcio e vai produzir entre os seus produtos o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, que é o CO2. Aí, o pessoal fez um experimento com 3 níveis de consumação desse elemento. Ele pegou uma placona de carbonato de cálcio, botou dentro do becker, deixou lá para poder fazer a atividade. Depois ele pegou uma mesma placa, exatamente com o mesmo peso, cortou ele em pedaços menores, em cubos. E depois ele pegou uma terceira placa com esse mesmo peso de carbonato de cálcio e triturou, deixou em pó. Ou seja, o que foi que ele fez nessas 3 situações? Ele aumentou o contato de superfície desse elemento e aí ele vai verificar em qual deles
o ácido sulfúrico consegue reagir mais rapidamente e de forma mais eficiente. O que foi que ele fez? Exatamente no mesmo tempo, ele liberou o ácido sulfúrico nos 3 vasos. No vaso que tinha a placona grandona, no vaso que tinha os pedacinhos de cubo e no vaso do que tinha em pó. Ao fazer essa liberação, ele mediu o tempo em que o volume de gás carbônico chegava exatamente no máximo, que seria 20 centímetros cúbicos. Tá? Que gás a gente mede em litros, né, em centímetros cúbicos. Tá? Então, quando ele fez isso, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que nesses 3 experimentos que vocês estão vendo aqui, ó, o experimento 3, que ele estava em pó, ele produziu essa quantidade de CO2 em apenas 8 segundos. Super rápido. Aí ele percebeu que no experimento 2, onde tinha os pedaços de CaCO3, os cubinhos de CaCO3, ele produziu toda essa quantidade de gás em aproximadamente 20 e poucos segundos. Aí ele percebeu que a placa do CaCO3, que é aquele pedação grande, ele foi consumido num período muito maior, levou 50 segundos, né? Bora arredondar. Ele levou 50 segundos para consumir todo esse CaCO3, né? Esse carbonato de cálcio, para formar os 20 ml de CO2. Então aqui vocês conseguem visualizar como funcionam as diferentes velocidades de consumação desse elemento químico. E aí o que a gente viu? Viu que quanto maior a superfície de contato, como por exemplo o CaCO3 em pó, mais rápido acontece a reação química. Quanto menor a superfície de contato com uma placa inteira, mais devagar acontecem as reações químicas. E aí, para onde é que a gente pode levar isso aqui? Vou até ver o que tem depois. Temperatura. Para onde é que a gente pode levar essa situação? Quando a galera fala para vocês mastigarem adequadamente os alimentos, a gente tem que mastigar N vezes para deixar o alimento mais triturado possível, qual é o efeito disso? Ao fazer esse processo, você consegue simplesmente aumentar a superfície de contato dos alimentos. Ao aumentar a superfície de contato, você consegue fazer com que a reação química da digestão seja mais eficiente e mais rápida em relação a você simplesmente comer um pedaço de bife e engolir o pedaço de bife. Tá? Então, uma pessoa que mastiga muito mais vezes, o seu estômago vai trabalhar muito menos para produzir muito mais energia do que uma pessoa que mal mastiga, né, que engole a comida, onde a superfície de contato vai ser maior, então ele não vai conseguir literalmente ter a eficiência mais adequada na digestão do alimento. Tá? Então isso é um fato. Mastigar o alimento adequadamente faz com que você gaste menos energia, que sua digestão seja mais eficiente, evitando, por exemplo, as azias. Porque a azia costuma ser um dos elementos, é a concentração de ácido dentro do estômago, que é necessária devido a uma má mastigação dos alimentos, por exemplo. Tá? Olha como é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia e a gente pode levar para a vida na hora de produzir esse tipo de coisa. Tá? Bora lá. Outro ponto é a temperatura. A temperatura, gente, é outro elemento que vai ser eficiente e vai demonstrar como acontece a velocidade das reações químicas. Gente, quando a gente fala de temperatura, aumento ou diminuição da temperatura, a gente está literalmente medindo como acontece as interações entre essas moléculas. Quando a gente aumenta a temperatura de um elemento, os átomos dentro desse elemento eles estão se agitando, eles estão se movimentando freneticamente. Quanto maior a temperatura, mais freneticamente eles se misturam. E a gente consegue perceber que essa cinética desses elementos, o movimento acelerado desses elementos, através do calor que a gente sente quando está fazendo isso, certo? Quando você baixa a temperatura, o que acontece? Esses elementos eles vão diminuindo sua velocidade e ao diminuir sua velocidade, elas tendem a ficar mais próximas. É por isso que quando você baixa muito a temperatura de um elemento, ele tende a ficar cada vez mais sólido. Quando você aumenta muito a temperatura de um elemento, ele tende a ficar cada vez mais líquido ou até virar gás. O fato de virar gás significa que a cinética química, o movimento dessas moléculas, ele está extremamente acelerado a um ponto de que essas moléculas elas não conseguem ficar minimamente juntas para formar um líquido e sai então um elemento sólido. Tá? É por isso que quando você pega um gelo, por exemplo, um gelo ele vai estar a temperaturas de 0 graus Celsius. A temperatura máxima do gelo é 0 graus Celsius. Por quê? Porque os elementos estão, por isso que eles estão lá juntinhos, bonitinhos, e esse gelo significa que os movimentos das partículas elas estão praticamente nulas. Quando você aquece ele, que ele vira água, aí o que acontece?
A água ela já tem uma movimentação maior das suas partículas em relação ao gelo. E ele tende a ir aumentando de acordo com o aumento da temperatura. Quando chega na temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, o que acontece? Quando as partículas elas começam a se movimentar acima dessa velocidade que permite com que ela seja líquida, ela começa a virar um gás. Tá? Ela começa a entrar nesse formato de gás que a gente conhece. Tá bom, gente? Então é assim que funciona a temperatura. Ela aumenta a agitação das partículas, ela aumenta a movimentação dessas partículas, e ao aumentar a movimentação dessas partículas, ela vai fazer com que elas se colidam com mais frequência. Tá certo? Bom, aqui está justamente o que eu estou falando para vocês, que eu expliquei. Quando você aumenta a temperatura, vai ter mais energia cinética das partículas. Elas vão se movimentar mais rapidamente. Ao se movimentar mais rapidamente, vão ter mais colisões, tá? E aí, com mais energia, vai aumentar o número de colisões que serão efetivas e aí aumentar a rapidez das reações químicas, certo? Fato importante, por isso que a temperatura influencia. Aqui era um linkzinho que eu ia para o site que mostrava essas reações, só que infelizmente está fora do ar esse material, não consegui mais ver ele. Tá? E aí vou ficar de fora desse ponto. Bora para o próximo ponto aqui, que são a presença de catalisadores. Deixa eu só fazer o seguinte, vou dar uma pausinha aqui. Aí vocês veem como é a situação, né? Eu tô aqui falando 40 minutos, bicho. Minha voz, é por isso que eu fui pegar água, que minha voz não aguenta, velho. E eu falei hoje de manhã, dei aula a manhã inteira, dei aula à tarde, agora tô dando aula à noite, cara. A vida tá difícil, viu? Trabalho tá pesado. O que é bom e o que é ruim. É a mesma coisa que é bom é a mesma coisa que é ruim. Bora voltar então. Catalisadores. Galera, curiosamente, o catalisador é o elemento que ele acelera o processo da reação química. Ele acelera a velocidade. Só que é o seguinte, ele não interfere em praticamente nada mais na velocidade do que simplesmente na sua aceleração. Então o catalisador nada mais é do que um elemento que não vai ser consumido na reação química. É um elemento que não vai aumentar a quantidade de produtos formados e não vai diminuir a quantidade de produtos formados. Ele só vai acelerar. E um dos pontos com o qual ele vai acelerar é justamente diminuindo a energia de ativação desses compostos. Tá? Então, basicamente é isso aqui que vocês vão ver numa reação química. Se eu tenho uma energia de ativação que está em azul, que é o normal, se eu jogo um catalisador nos reagentes, essa energia de ativação reduz consideravelmente. E essa redução vai fazer com que a ação seja absurdamente mais efetiva, faz com que a velocidade aconteça de forma muito mais rápida e faz com que o consumo de energia seja extremamente menor. Observa que só aqui vocês estão vendo que basicamente ele reduz em 2/3 a quantidade de energia. Então, se eu tivesse que gastar 100 kJ de energia, com o catalisador eu vou gastar apenas 33. Para vocês terem noção de qual é a eficiência desse cara aí. Tá? Então pensa aí, se vocês tivessem que gastar R$100 para fazer uma atividade, com catalisador vocês gastam 30. Então catalisador seria aquele cupom de desconto que vai deixar o preço das coisas bem mais barato na hora de a gente comprar. Tá? É uma analogia que a gente está fazendo aqui. E aí, quais são os pontos básicos? Eu já falei algum. Não altera a entalpia da reação. A entalpia da reação, só para a gente lembrar, é a diferença entre os produtos, que está aqui, e os reagentes. Essa diferença aqui, ó, essa entalpia, ele não altera. Ele só altera o valor de energia mínima necessária. Tá? Acelera tanto a reação direta quanto a inversa. Ou seja, se eu estiver indo no sentido dos reagentes para os produtos, e se eu pegar os produtos e inverter, ele vai ter o mesmo efeito. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ele não aumenta o rendimento. Ou seja, ele não vai fazer com que seja produzido mais produtos e nem com que seja consumido menos produtos. A única coisa que ele faz é que o tempo da reação química diminua, seja mais eficiente e mais rápido. Temos dois tipos básicos de catalisadores, o que nós chamamos de homogêneos e heterogêneos. Homogêneos são os catalisadores que estão no mesmo estado do elemento em si. Então, se eu tenho um elemento no estado líquido e o catalisador ele é líquido, significa que ele é homogêneo. Agora, se eu tenho um elemento no estado líquido e o catalisador é sólido, significa que ele é heterogêneo. Tá? Aí está dizendo aqui sobre os catalisadores de carro, né? O catalisador de carro, o que é que ele faz? Ele acelera o processo do monóxido de carbono quando é liberado. Com o oxigênio, ele faz com que tenha uma reação química e ele vire CO2, diminuindo consideravelmente a poluição atmosférica. E aí, ele é um catalisador sólido e ele vai funcionar com gases. Então, ele é um catalisador heterogêneo, tá bom?
Basicamente, é esse tipo de catalisador que diferencia. Homogêneo está no mesmo estado, só heterogêneo está em estados diferentes. E aí, um dos catalisadores que mais vocês vão ouvir falar é justamente o catalisador da biologia. São as enzimas. É um grupo de proteínas que funciona acelerando algumas reações químicas nos nossos organismos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma quantidade de energia menor do que é necessária para poder quebrar o elemento químico, tá? E aí ele acaba por ser mais eficiente. E aí a ideia com que isso aconteça é através do complexo enzima-substrato, que é isso daqui. Eu tenho uma enzima, tá? Que é o centro ativado, né? O centro complexo. Ele se junta com o substrato. Esse substrato ele vai interagir diretamente nesse elemento químico. Então observa aqui, ó, eu tenho um catalisador, eu tenho um substrato, né? Que é a enzima, eu tenho um substrato. Eles se unem, ao se unir vai ter uma reação química diretamente da enzima nesse substrato e ele vai fazer com que esses elementos eles se quebrem mais facilmente, deixando a enzima e aí ela fica pronta para acelerar um outro processo químico. Se não tivesse essas enzimas aqui, eu ia gastar muito mais energia para converter esses reagentes nesses produtos de cá, tá bom? Então basicamente é assim que funciona, tá? Temos também agora a concentração dos reagentes, que é um outro elemento que afeta a aceleração. O que quer dizer concentração dos reagentes? Significa que quando eu pego os reagentes e aumento sua quantidade, significa que eu vou aumentar a possibilidade de colisões, certo? Aí um exemplo que eu posso dar de colisões, pensa na sala de aula que você está, se a gente estudava no ano passado, no início do ano passado. Naquela sala ia ter vocês aí, 12 alunos. Se vocês andarem na sala, vocês conseguem tranquilamente não se colidirem, né? Não se bater um no outro. Agora pega essa sala e corta no meio. Só vai ter metade da sala. Se vocês começarem a andar, o que é que vai acontecer? A chance de colisão entre vocês aumenta, porque o espaço diminuiu. E se eu pegar essa metade dessa sala e cortar na metade da sala de novo? Ou seja, a sala ficou com 1/4 do tamanho. A chance de vocês se colidirem nesse espaço é muito maior. Por quê? Porque simplesmente a gente aumentou a quantidade de pessoas por metro quadrado. E aí vai acontecer uma maior chance de ter essa reação, esse choque, esse contato entre as pessoas. Tá certo? Então seria isso daqui, ó. Se você aumenta a quantidade de elementos num espaço determinado, ele vai fazer com que acelere essa reação química. E aí, de forma simples, o que a gente pode dizer? A maior concentração dos reagentes vai gerar mais colisão entre essas espécies, né, esses reagentes, e quanto maior número de colisões, mais chance de ter colisões efetivas, e maior chance de ter colisões efetivas, mais rapidamente vai formar as reações químicas. Tá bom? E aí, quais são os pontos que nós podemos trazer aqui para a gente fechar esse lance de concentração dos reagentes? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de choques entre as moléculas e maior a velocidade da reação. Aí é uma coisa simples. Um pedaço de carvão em brasa queima lentamente no ar e rapidamente em oxigênio puro. Por quê? No processo de combustão, como a gente falou nas aulas passadas, o que acontece? Eu simplesmente, ao colocar oxigênio dentro dele, eu acelero o processo da combustão, porque o oxigênio ele é um elemento extremamente eficiente para queima. E quanto mais oxigênio eu coloco, mais rápido ele queima. Ele queima de forma mais eficiente. Quando você pega vai fazer o churrasco lá, que inicia, a brasa está começando a aquecer, e você abana, ou liga o ventilador, ou assopra, você percebe que a brasa chega e fica vermelha, né? Ela fica vermelho intenso, de que está queimando mais. Por que isso? Porque esse fato de você assoprar, você está aumentando a concentração de oxigênio em cima desse elemento. Aumentar essa concentração de oxigênio, ele vai queimar mais rapidamente. Então você olha como a gente está utilizando a cinética química para acender um churrasco. Tá bom? A gente já usou ela para gelar a cerveja, agora a gente está usando para acender o churrasco, ó. Tudo dando certo. Por último, para fechar, para depois daqui, eu só mandar o formulário. Se eu fazer alguma reação aí, como rendeu dinheiro. Porque a gente já tem a cerveja, já tem o fogo. Só falta a carne, cara. A carne. Aí a carne a gente vai fazer a outra reação química, né? Que é a transformação da carne em um bifezinho, né? Aquela coisa que a gente gosta tanto, tá? Bora lá. Então,
Por último, a gente tem agora sobre a pressão. É o último, gente. Esse encerra. A pressão é o quê, gente? A pressão é quando eu aumento a concentração de um elemento diminuindo o seu tamanho, o seu espaço. Como isso daqui. Observe essa imagem. Eu tenho aqui um espaço grande e tenho os elementos químicos. Esses elementos químicos, eles vão se chocar? Vão. Mas se eu diminuir esse espaço, a chance deles se chocarem é absurdamente maior. E aí, quanto mais colisões tiverem por qualquer uma dessas características, ela vai fazer com que seja mais eficiente entrar demais no estômago. Aí eu fico falando com um bocado de ar no estômago, fica difícil às vezes. Eu tenho que aprender a falar melhor, a falar mais correto, engolir menos ar quando falo. E aí, com isso aqui, ele vai aumentar a chance de colisões e dessa forma aumenta os choques entre esses elementos. Um negócio desse. Hã? Professor de química falando um negócio desse, que tem que aprender a química de como falar. Mas tem que aprender, porque quando a gente fala muito, esses motivos, por exemplo, de eu ficar falando assim dessas coisas, é porque eu tô falando sentado, eu tô falando de parado. Então, ao falar, principalmente a galera daqui do interior da Bahia, como eu, fala muito rápido, ou fala numa velocidade maior do que o comum, a gente acaba que engole ar ao falar. Então, algumas palavrinhas, quando você fala, você acaba engolindo um pouquinho do ar e sai. E aí, esse ar vai gerando um incômodo. E aí, toda vez que eu dou uma pausada assim, é porque é o incômodo desse ar e ele vai querer sair como se fosse um arroto. E aí não dá certo falando com vocês e arrotando ao mesmo tempo. Não vai ficar uma coisa muito agradável, não é? Então tem que tomar cuidado. Mas eu não preciso falar rápido, não. Eu acho que você não fala rápido, não. A gente não fala rápido aqui, não. O professor tem que falar, às vezes, 2 vezes mais lento do que se fala, tá? Aí, porque fica mais fácil para o aluno compreender o termo. Aí a nossa ia durar de 40, ao invés de ser 40, ia ser 80 minutos. Tecnicamente é isso mesmo, tá? Eu não consigo, eu fico agoniado e eu preciso acelerar um pouquinho o conteúdo quando eu vejo que não tem informação que é, sabe aquela informação que é válida? Eu prefiro repetir a coisa 4 vezes do que falar uma vez lentamente, como se estivesse falando no tempo de 4 vezes, tá? Mas é cada um, essa é uma coisa pessoal de cada um, tá certo? Então, com isso a gente encerra, gente. Encerra o último fator, graças, acabou. Acabou essa aula de hoje, que aula grande, cara, que aula longa, tá? Vamos lá. A gente falou dos fatores que afetam. Resumão. 1. Área de superfície de contato. 2. Temperatura. 3. Concentração. 4. Pressão. Eu vou até buscar os outros que eu não lembro mais. 5. Catalisadores. Então, olha aí, a gente falou superfície de contato, temperatura, catalisador, concentração e pressão. Pressão nem está aí, ó. Falamos esses 5 termos, esses 5 fatores que aumentam a velocidade das reações químicas. Para encerrar, claro que eu não vou obrigar ninguém a fazer isso agora e muito menos hoje. Não, é aqui. Eu vou pegar aqui uma atividade que eu tenho que passar para vocês hoje. Aqui Ainda tem isso, é? Tem uma atividade ainda hoje, cara. Opa, já responderam aqui. A última pessoa respondeu a avaliação. Pronto, eu vou botar a nota aqui e fechar. Que é uma lista de exercícios sobre... Eu pensei que tinha botado aqui, cara. Atividades coligativas? Não. Eu vou pegar aqui. Uma lista de exercício sobre a cinética química. É só questões teóricas, tá, gente? Não tem nenhuma questão de cálculo, não. Vou pegar aqui, usadas, segundo ano. Matheus não deu 2 a ninguém na frequência. É porque para ganhar 2 na frequência eu tinha que participar de todas as aulas, gente. Se teve uma falta, não tem como dar Mas a 2. gente participou de todas as aulas. Não, se ninguém recebeu 2 é porque teve alguma falta. Depois eu olho de melhor com vocês e a gente pode até alterar, mas eu olho, tá bom? Cadê? Deixa eu pegar aqui, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso aqui. Pera ainda. Cadê aqui? Aqui, cinética química, achei.
Bora duplicar, fazer uma cópia e jogar aqui. Meio ambiente 5. Cinética química. Cara, é tanto papel que eu tenho aqui, tanto arquivo de tanto aluno. Eu tô super perdido, cara. Eu nem vou fazer um complexo como eu tô fazendo das outras turmas. Eu só vou pegar a lista de exercícios aqui e vou encaminhar para vocês. Aí é o seguinte, ó, eu vou mandar o link aqui. Eu vou mandar o link no grupo. E eu vou mandar o link lá no Classroom, tá bom? Deixa eu interromper a gravação.